Olá, então hoje vim falar de um assunto muito interessante. Pelo menos foi uma das coisas que mais me despertou curiosidade quando estudei medicina chinesa, que foi, será que é possível tratar uma pessoa, uma doença, ainda que nós não saibamos qual é a doença? E a resposta é que sim. E eu antes de explicar exatamente porque é que isso pode acontecer, vou-lhe contar uma história minha, pessoal, que me aconteceu muito recentemente. E que me fez lembrar, fez-me lembrar que podia ser interessante partilhar. Podia ajudar mais pessoas a entenderem como é que a medicina chinesa atua e como é que pode funcionar. Durante o tempo de quarentena, num dia à tarde, curiosamente foi depois de ter gravado o vídeo para colocar no ar, não é? Todos os domingos coloco vídeo novo e começou, eu comecei assim com uma comichão assim, aqui nesta pálpebra inferior, nada de grave. Começou a instalar-se assim, de vez em quando dava-me uma comichão e ia lá, passava o dedo. Entretanto, meu marido chega ao pé de mim e diz assim: já viste como é que tens esse olho? E eu disse: realmente eu tenho andado lá a passar o dedo. E fui ver e estava a ficar já assim com um bocadinho de edema, inchado, a começar a inchar. Não se sabia muito bem em que zona, era mais aqui em baixo, mas já estava aqui mais para o lado a começar a ficar. Eu disse, será que foi mordida por algum inseto ou alguma coisa? Mas achei estranho porque não é habitual. Eu normalmente não sou daquelas pessoas que reage a uma picada de um inseto assim, ficando logo todo. Não é habitual. Portanto, estava a achar estranho. No outro dia, portanto, isso foi à tarde, no dia seguinte estava com o olho já assim como um edemazito considerável. Fui aplicando uma pomada que tenho aqui em casa, fui aplicando e fui pensando o que é que podia fazer. Coloquei um bocadinho de gelo também, fui usando várias mesinhas, não é? Para ajudar a ver se, mas sem perceber muito bem o que é que estava a acontecer. Até porque nunca me aconteceu nada de semelhante, nunca tive nenhum problema nos olhos. A determinada altura achei que pudesse ser um herpes, que é estranho porque também eu nunca tenho herpes, mas quando é o terçolho, né, que as pessoas falam, é na pálpebra, normalmente para a pálpebra superior, e ali era na pálpebra inferior, e fui analisando, e ao final desse dia eu já estava com o olho a ficar toda, toda esta parte, vinha até aqui abaixo, já se notava aquela sombra quando eu olhava de que ali alguma coisa não estava bem. E obviamente eu ponderei colocar umas agulhas para ajudar a resolver a situação, mas tinha um problema que eu tenho, não sei se já reparou, toda a zona ocular é super vascularizada, tem uma pele extremamente fina e então vêem-se mesmo muitas veiazinhas, tanto aqui em cima como aqui em baixo, aqui uma veiazona, e então eu sabia ao colocar vendo os meridianos que passam no olho, fazendo aqui o meu raciocínio, os pontos que eu queria, ou que seriam melhores, que ajudariam a pôr aqui energia a circular e a aliviar, a retirar calor, que no fundo que estava ali, já sentia até um bocadinho quente naquela zona. Eram pontos muito na região aqui periorbitária e aquilo não ia correr bem porque depois ia ficar com o olho negro, ou seja, ia ficar sem o edema que tinha, sem a inflamação que tinha, mas ia ficar com o olho negro. Mas ao final desse dia eu já estava a ficar preocupada porque não sei se foi nesse dia, acho que foi depois no outro dia já, em que já para o final do dia ele estava a ficar mesmo assim muito evidente. Eu estava com receio de ter que, em pleno pico de pandemia, ter que me dirigir ao hospital
ou outra, uma clínica ou algum sítio para me tratarem disso. E já sabia que passaria por qualquer coisa da família dos corticoides, etc. Eu disse, bom, também estou de quarentena, se ficar com o olho negro fiquei, não estou tão exposta como antes, né? Então vou colocar aqui umas agulhinhas para ajudar. E então na altura fiz só acupuntura local, foi assim ao final do dia mesmo já me ia deitar, quando me lembrei, não, eu amanhã se calhar vou acordar aqui, quase não vou conseguir abrir o olho, por isso vou colocar. E coloquei, e no outro dia de manhã já acordei com o olho bem melhor. Mas tinha ficado aqui com já assim com uma manchinha e outra aqui, uma coisa pequeninha. E disse, isto realmente é quase impossível eu fazer acupuntura no meu olho sem efeitos secundários. Deixei passar o dia e não fiz nesse dia acupuntura. No outro dia de manhã, assim, não posso dizer que tivesse muito pior. Estava mais ou menos igual, que estava com a sensação que aquilo não ia sair dali. Andei outra vez e acabei por fazer outra vez a acupuntura ao fim do dia. Também estava a ver que era o que estava realmente a resultar, que eu usei uma série de coisas, mas aquilo que me pareceu ser o diferencial foi fazer a acupuntura, porque quando não fiz as coisas, não quer dizer que piorassem, mas também não melhoraram nada. Então voltei a fazer a acupuntura. E aí, foi à tarde, não foi à noite, foi à tarde, era um domingo até. Fiz e como estava com assim, mais calmas, fiz também mais 2 pontos sistémicos, não é? Porque além da acupuntura local, por exemplo, um dos pontos era na perna. Há certos pontos longe do local que têm influência nesse local, não é? Mas pertencem ao mesmo meridiano, não é? Pois é uma questão de raciocínio. E fiz e aconteceu a mesma situação. Houve uma melhoria nesse mesmo dia e no dia seguinte, quando acordei, ainda mais. Ao ponto que quase não tinha o edema. O que tinha era uma grande mancha amarelada, não é? Que mal. Nunca chegou a ficar propriamente negro, mas aquilo foi espalhando aquela primeira picada. Como estava tão demasiado, eu não conseguia ver as veias, não é? Estava tão demasiado, eu não conseguia ver e era quase impossível, naquela primeira vez que fiz a acupuntura, não acertar. E então aquilo foi espalhando, e então estava com esta zona aqui amarela, aqui também um bocadinho, mas sobretudo aqui amarela. E eu disse, meu Deus, pronto, está a melhorar, acho que já não corro, a inflamação está a desaparecer, já estava bem encaminhada, mas agora durante uns dias bateu o olho assim. E foi. Deixei, mais um dia ou dois, acabei por fazer uma terceira sessão de acupuntura e foi a última até hoje. Ainda não posso dizer que estou a 100%, aliás, se eu me aproximar aqui da câmera, é aqui assim nesta zona, e se eu lhe mostrar aqui a pálpebra, ainda está ali um bocadinho, não sei se consegue ver, ali um bocadinho vermelho, coisa que nesta não tem, não é? E tem uma espécie de umas pintinhas. O que é que foi? Não sei. Tratei. Porquê que eu trago esta situação para aqui? Para mostrar 2 coisas. Primeiro, às vezes é entendido que a acupuntura só funciona para doenças crónicas e que demora muito tempo a atuar. E é verdade, porque às vezes estamos a falar de doenças que demoraram uma vida a serem instaladas no seu organismo, porque pode ter essa doença há 20 anos, que tem a percepção que ela já existe fisicamente, mas a nível energético essa doença talvez já venha de infância. Então não é fácil, em poucas sessões de acupuntura, resolver uma doença de uma vida. Portanto, demora, efetivamente, em doenças de muito tempo, demora também muito tempo conseguir este tratamento, sim. Mas em situações agudas, em situações disto que me aconteceu aqui, como podia ser uma dor num ombro, numa distensão muscular que fiz, fazer algum exercício, alguma coisa pontual, se fizer, no caso, 2 ou 3 sessões, porque as minhas 3 sessões de acupuntura
foram fraquinhas, ou seja, não foi a melhor combinação de pontos possível, dado que eu tinha que me picar a mim própria e então não podia usar os pontos que eu queria usar, não é? Porque há locais do corpo que eu não consigo aceder, não é? E então não é assim uma acupuntura feita como eu queria fazer, porque estou convencida que se calhar com uma ou máximo 2 sessões ficava resolvido, não é? Fiz 3 e resolveu. Como digo, isto quase, se eu não lhe falar, certamente nem notava nenhuma alteração ali no meu olho. Portanto, quando a situação é aguda, o tratamento também é bem rápido e sem ter que recorrer nomeadamente a medicamentos que, como eu disse, seriam da família da cortisona e que têm também já efeitos secundários já bem conhecidos por toda a gente. O segundo ponto que eu queria aqui frisar é que realmente se pode curar uma doença sem saber o que é que se passou, sem saber o nome dela, verdadeiramente. Ou seja, a medicina com isto pode parecer estranho, porque sim, há aqui um risco associado, ok, eu posso estar aqui a encobrir algo, mas isso cada profissional tem que perceber, lá está, tem que ser profissional e perceber se está a tapar uma coisa maior ou se é uma coisa simples e que se resolveu. Não é? Isso aí depois é o profissionalismo de cada um. Mas pode-se resolver, ainda que a ciência ainda não tenha dado um nome à doença, ou seja, um nome extremamente esquisito e que eu nem sequer saiba muito bem o que é que isso é, eu posso tratar essa doença. Posso. Só basta saber os sintomas que a pessoa tem, perceber a nível energético qual é qual é o desequilíbrio, quais são os órgãos que estão em desequilíbrio para dar aquela sintomatologia. E depois eu posso tratar qualquer tipo de doença, ainda que não saiba o nome verdadeiro dela. Sei que as pessoas muitas vezes têm a preocupação, não é, quando vem a consulta, em me dar um nome bem específico daquele diagnóstico que o médico lhe deu. E está tudo bem, ajuda sempre, não é? No caso, eu tenho formação na área da medicina convencional, mas mesmo que não tivesse, a pessoa pelo menos vai sempre saber se é alguma coisa do foro da ortopedia ou se é do foro da dermatologia ou de psiquiatria, etc. Né? Acaba sempre por ajudar-nos a orientar, mas mesmo que não diga, e só me falo da sintomatologia, é isso que verdadeiramente me interessa, a pessoa pode-me vir com uma insónia, com uma depressão, com uma cefaleia, e em cada uma destas situações os tratamentos vão ser totalmente diferentes, porque repare, para nós na medicina chinesa é totalmente diferente uma pessoa que tem uma depressão, o rótulo é depressão, mas é totalmente diferente se a pessoa tem associado a essa depressão períodos de irritabilidade, de períodos explosivos, tem muitos sonhos, tem dores de cabeça, tem alterações no período menstrual, por aí fora, de uma pessoa que, por exemplo, só chora o dia todo, não fala com ninguém, está apática. Cada depressão, e há muitos mais aqui destes dois, que são assim muito diferentes, mas há vários tipos de depressão. Há pessoas que falam de 5, 6 depressão. No fundo, há tantas depressões quanto pessoas depressivas, porque cada situação tem um enquadramento, não é assim de livro, aquela pessoa tem isto, 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 faz isto, não. A pessoa tem detalhes muito específicos. Uma pessoa tem insónia, ok, não dorme, é totalmente diferente daquela pessoa que chega à cama e não consegue adormecer, da pessoa que adormece e acorda às 2 da manhã, da pessoa que adormece e acorda às 5 da manhã, da pessoa que tem um sono muito leve, ou tem muitos sonhos, ou está sempre a pensar e não consegue desligar. Cada tipo de insónia vai ter um tratamento absolutamente diferente. Falei a mesma coisa, consoante a zona em que atinge os sintomas que tem paralelos. O tratamento vai ser diferente. Então, ok, pode-se dar um nome, mas não é um rótulo. Para a nossa medicina convencional, o facto de ter um nome, as pessoas procuram muito o nome, porque é aquele rótulo que dá uma certa segurança e a pessoa diz, agora já sei o que é que tem. A pessoa precisa muito saber o que é que tem. Mas no meu caso, da forma como eu trabalho, que muitas pessoas trabalham nesta área ou áreas similares, não interessa muito esse rótulo, interessa sim o que é que a pessoa sente, o que é que ela manifesta, quais são os sinais, os sintomas, que às vezes até para ela não são relevantes. Eu falo muitas vezes, é uma coisa importante, a pessoa transpira de noite. A pessoa
não tem nada. Medicina convencional, qual é o problema de 3 para a noite? Pronto, está com calor. Não, para nós implica que haja ali um órgão que está em grande vazio de energia, de um tipo de energia. E por isso só acontece, por exemplo, à noite. E outros sinais que às vezes a pessoa nem valoriza, mas para nós nos dão dados muito, muito importantes. Portanto, queria deixar aqui esta mensagem, porque acho que pode ajudar muitas pessoas, às vezes, a abrirem um bocadinho e pensarem que é uma coisa que é nova, é uma doença que a ciência ainda não estudou muito bem, ainda não sabe muito bem. Então a medicina chinesa é uma medicina milenar, de há mais de 5.000 anos, então não vai saber lidar com estas, porque isso é uma doença nova, é uma doença de agora. Não, os mecanismos são sempre os mesmos. Nós continuamos a ser pessoas, continuamos a ter manifestações e essas manifestações têm uma interpretação e mediante essa interpretação é uma questão de fazer o raciocínio e atuar com pontos de acupuntura, com fitoterapia. Fitoterapia refiro-me a produtos feitos à base de plantas e ervas chinesas e é possível, sim, curar a pessoa. Portanto, trago esta boa notícia, espero que tenha clarificado e se conhece alguém que precisa de ajuda, mas acha que se calhar não vai funcionar comigo, por que não experimentar? Se talvez surpreenda pela positiva. Espero que tenha gostado, partilhe, deixe o seu gosto e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!